aos Filipenses, capítulo 4, vamos ler somente o verso de número 4. Capítulo 4, verso 4. Meus irmãos, farei a leitura, os irmãos acompanham. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, versículo único, que nós vamos tentar abordar aqui, e o título dessa lição que nós vamos analisar aqui hoje é alegre-se constantemente. Seria então, se a gente fosse colocar o título aqui, seria alegre-se constantemente. Então, desde já eu coloco para os irmãos refletirem, como eu posso me alegrar em meio a situações adversas, Jesus, ele nos afirmou que nesse mundo nós teríamos aflições, e enquanto eu estou aqui conversando com os irmãos, nós temos um irmão que está com câncer, nós temos um outro irmão que está enfermo, nós temos um outro irmão que está desempregado, nós temos a preocupação com um familiar que está afastado dos caminhos do Senhor, nós temos situações adversas em nossa vida, que nós passamos, e a pergunta é como eu posso me alegrar, no Senhor, diante dessas situações adversas, porque se nós formos olhar para a Bíblia, em vários e vários pontos, não somente nessa carta que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, mas na carta também, aos Tessalonicenses, ele afirma alegrai-vos, alegre-se sempre no Senhor, outros versículos, o próprio Neemias afirma que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a Bíblia, ela está constantemente nos ordenando, alegrai-vos, seja alegre, mas ao mesmo tempo nós passamos por aflições nesse mundo. Então como conciliar isso, os nossos problemas, as adversidades que nós passamos nessa vida, com a alegria que a Bíblia nos manda buscar, que ela fala alegrai-vos sempre, é uma ordem, alegrai-vos, Então vamos tentar analisar aqui alguns versículos bíblicos, algumas situações bíblicas para a gente poder tentar desvendar como chegar a essa alegria mesmo passando em situações adversas. Como pensar em alegria nas condições complicadas. A gente, naturalmente, o ser humano, ele tende a ser melancólico em relação à alegria. Nós somos mais pessimistas. Quando a situação adversa vem, nós tendemos a sempre duvidar, a sempre criticar, a sempre pensar que não vai dar certo, somos melancólicos em relação a isso, mas a Bíblia continua nos afirmando, alegre-se sempre no Senhor, nós valorizamos demais os momentos tristes, da nossa caminhada, os momentos tensos, e não olhamos às vezes para os momentos alegres, O salmista Davi, ele em diversos momentos da sua vida, se você for ler o livro de Salmos, igual eu estou tirando um tempo agora para ler Salmos, eu já estou no Salmo 116, tirando para meditar nos Salmos, o tempo todo o salmista, em algumas situações, o tempo todo não, mas em várias situações, a gente vê o salmista triste, Tem um salmo, se eu não estou enganado, eu não vou lembrar, mas eu lembro o texto, que ele fala, por que está abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim, E ele mesmo responde, espere em Deus, Nós vemos o salmista naquele momento angustiante. Depressão e ansiedade, algumas pessoas afirmam que são doenças da atualidade, Mas essas pessoas provavelmente não leem a Bíblia, porque a gente vê na Bíblia, o salmista o tempo todo falando que estava depressivo, que estava ansioso, que a sua alma estava angustiada e que em algumas situações ele se sentia até mesmo desamparado por Deus, Olha só aqui, sensação de perseguição, sensação de esgotamento corporal, boca seca, sensação de abandono por parte das pessoas, Quantos de nós já não sentimos abandonados por parte das pessoas, gemidos da alma, como eu acabei de falar, por que está abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim, ele faz essa pergunta.
né? Gemido da alma, choro constante. Nós vemos constantemente, né, o salmista chorando diante de Deus, né, por conta das situações que ele enfrentava, né, até mesmo do seu pecado, né, chorando, né, abatimento profundo, sensação de abandono até mesmo pela parte de Deus, né? O Salmo 43, verso 2 afirma isso. Ele se sentia em algumas situações abandonado até mesmo da parte de Deus. E a pergunta é: como se alegrar diante de tudo isso, né, diante de todas essas situações, né? Esses momentos, né, de tristeza, eles mostram a fabilidade humana, né, e a possibilidade de sermos envolvidos por sentimentos de tristeza e ansiedade, né? Infelizmente, naturalmente, nós tendemos sempre, né, a nos rendermos à tristeza e à ansiedade, mas a Bíblia continua afirmando: alegre-se sempre no Senhor, alegre-se sempre no Senhor, né? É o que ele está falando aqui: alegre-se sempre no Senhor. Neemias disse ao povo, né, para festejar com comidas e bebidas, né, e que a alegria do Senhor é a nossa força. Cristo nos prometeu dar vida, né, e vida com abundância. Então, como eu estou sendo categórico nisso o tempo todo, né, a Bíblia nos afirma para nós sermos alegres, né? Então, nós devemos sempre buscar essa alegria no Senhor, né? Então, vamos lá, o apóstolo Pedro aqui, vamos dar uma abrida na Bíblia, né? Vamos acompanhar aí. Peço aos irmãos que abram, por favor, em 1 Pedro 1, vamos ler do 1 ao 9, 1 Pedro, capítulo 1, voltando, avança em Filipenses, 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler aqui alguns versículos dessa. Vamos ler aqui os 6 primeiros versículos. Os 6 primeiros não, vamos ler a partir do verso 3. Acompanha aí comigo, vamos lá. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, e para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, olha só o verso 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, né, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, né? No qual não vendo agora, creiais, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Né? Ele está falando que mesmo, né, o crente passando por esses momentos adversos aqui na terra, né, para se alegrar no Senhor. E o importante é que ele fala que mesmo você não vendo Cristo, né, você acredita nele. Né? Então é algo extremamente importante para a nossa vida. A fé, né? Qual é o remédio para nós nos alegrarmos? Um dos remédios, né, para nós nos alegrarmos sempre. A palavra de Deus nos afirma: o justo viverá pela fé. Meus irmãos, às vezes a gente não para analisar como esse versículo é magnífico, como essa passagem é magnífica. O justo viverá pela fé. Às vezes a gente não para pensar o que é viver pela fé. O que seria, o que o apóstolo está querendo dizer viver pela fé? Viver pela fé, meus irmãos, é crer que mesmo eu estando doente, mesmo eu passando por situações adversas, né, Deus está comigo. Viver pela fé é saber que mesmo eu estando desempregado, eu vou crer que Deus uma hora vai abrir uma oportunidade de emprego para mim. Viver pela fé é saber que Deus cuida de mim em todos os momentos da minha vida. Né? O justo vive pela fé. Né? Então, viver pela fé é viver na dependência de Deus. E isso é algo extraordinário que às vezes a gente não para refletir nessas situações. O justo viverá pela fé. Né? Independente da situação, se eu tenho o que comer ou não, eu vou acreditar que Deus está comigo. Se eu estou com saúde, amém. Se eu estou enfermo, amém também. Né? O justo viverá pela fé. Se eu estou passando por um momento difícil, de adversidade, amém. Né? Eu devo sempre me alegrar e exultar
no Senhor, né? O apóstolo Pedro também acabou de nos afirmar isso aqui na palavra de Deus, né? Mesmo você não vendo Jesus, você crê nele, né? Lembra lá do apóstolo do Tomé, o irmão Tomé, só acreditou quando viu, né? Jesus falou, porque me vistes, crestes, né? Bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas mesmo assim creem, que é para a gente aqui. Alguém aqui já viu Jesus? Não, né? Fisicamente não, né? Pela fé, né? Nós não vemos, mas cremos. Isso é um motivo de alegria para as nossas vidas, né? Graças a Deus que, né, colocou a fé ali em nossos corações, né? Eu, sinceramente, não imagino como seria a minha vida sem fé. E acredito que os irmãos também têm essa mesma visão, né? Imagine você como seria a sua vida sem fé, né? Você seria como uma folha, né, que o vento leva para qualquer lugar, mas graças a Deus, Deus colocou fé em nossos corações e nós estamos aqui, né? E glória a Deus por isso, né? Então, alegrai-vos sempre, né? Então, o apóstolo Pedro, ele também nos, né, orienta a sempre alegrarmos no Senhor. Deus não pode falhar, né? Então a gente está sempre confiante de que é Ele que cuida da gente, né? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Quem escreveu essa carta à igreja em Filipe, né? Todo mundo fala, né? A carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipe, né? Então Paulo escreveu esta carta, né, aos filipenses. Só que tem um porém, meus irmãos. Quando o apóstolo, olha só essa informação que eu vou passar para vocês aqui. O apóstolo Paulo estava preso ao escrever a carta aos filipenses. E a carta aos filipenses, meus irmãos, ela é conhecida como a carta da alegria, né? A carta da alegria. Olha só a situação em que o apóstolo Paulo se encontrava, né, preso por conta do evangelho de Cristo, e mesmo assim ele escreve uma carta que é conhecida como a carta da alegria. Quanta fidelidade, né, da parte desse nosso irmão Paulo, né? Mesmo estando preso, escreveu a carta aos filipenses, né, com o objetivo de animar a igreja, né, com a sua prisão, né, fortalecer, né, a fé daqueles irmãos, né? E através das prisões de Paulo, né, das perseguições que ele passava, a igreja crescia, né, em graça e conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais, né, era-se perseguida a igreja, né, mais ela crescia, né? Então, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos filipenses, né, ele tinha o objetivo de colocar na mente dos filipenses a alegria do Senhor. Eu estou preso, mas estou alegre, né? Imagine a situação, né? Estou preso, mas estou alegre. E a carta aos filipenses é conhecida como a carta da alegria, né? E ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade, né? Que é confiar em Deus, mesmo em meio às adversidades, né? É crer que mesmo eu estando, né, em uma situação adversa, né, Deus está comigo. Crer que mesmo passando por situações de provações, Deus está comigo. Esse é o segredo da felicidade. O apóstolo Paulo, eu creio que era um homem feliz. Os irmãos concordam comigo que ele era um homem feliz? Sim, com certeza, certamente ele era um homem feliz por escrever a carta da alegria, né? A carta aos filipenses. Então, certamente ele era um homem feliz porque a sua confiança não estava no homem, a sua confiança estava em Deus. Amém? Então, Paulo tinha a clara intenção de colocar na mente dos filipenses um espírito grato a Deus, né, em toda e qualquer circunstância. Vamos ver o verso 12 lá, Filipenses 4:12. Voltar lá em Filipenses 4, vamos ver o verso 12 agora. Filipenses 4:12, né? Então vamos lá, versículo bastante conhecido também. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de ter fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, a alegria, né, que o apóstolo demonstra nesse versículo, né? Eu sei estar alegre em toda e qualquer situação. Como é difícil isso, né? Se a gente for parar para pensar. Como não é fácil a gente se alegrar em meio a situações adversas. Mas a gente tem que procurar, a gente tem que buscar em Deus, orar para que estejamos
contentes em Deus em toda e qualquer situação. Aí sim, né, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, porque esse versículo muitas das vezes é usado como uma forma de proteção, algo que é usado como uma armadura, né, como digamos, um amuleto ali, né, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse uma espécie de amuleto, mas não, né, a Bíblia não é amuleto, né, então esse versículo, né, antes dele, o apóstolo afirma que aprendeu, né, a estar satisfeito em todas as situações da vida dele. Então, depois disso, né, depois de aprender a lidar com todas as situações boas ou ruins, aí sim ele afirma, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, estejamos alegres em toda e qualquer situação. Fácil? Não, mas busquemos em Deus sempre a alegria do Senhor. Bom, então vamos lá. Então ele deixa claro que a alegria independe das circunstâncias, né? Há momentos alegres, mas há momentos tristes também. Há momentos em que parece que não há alegria nenhuma, depois a alegria vem, né? Então momentos eufóricos, e aí vai, né? A nossa vida é assim, momentos alegres, momentos tristes, né? Momentos mais ou menos, e aí a gente vai levando, né? Mas o mais importante é nós confiarmos em Deus, né, que Cristo já venceu a luta por todos nós, né, e se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então Cristo ele já venceu a luta por você, né? Se Cristo é por você, quem será contra você? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? A nudez? Né? Será o quê? Qual é o problema, né, que vai te impedir, né, de ser feliz, se Cristo já fez o principal por você, que é te dar salvação e te dar alegria? Se Cristo é por nós, quem vai se opor a nós? Né? Conforme a gente pode ler lá em Romanos 8:37. Então, meus irmãos, se alegre no Senhor. Por que eu devo me alegrar no Senhor? Porque Cristo é por você. Se Ele é por você, não existe nada nesse mundo que vai ser contra você, tá bom? Seja o que for, a adversidade que vier, tenha certeza que Cristo está com você. Nem pessoas, nem situações, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, o cristão, ele tem muitas razões para viver alegre, para viver na plenitude do Senhor Jesus, tá bom? Então, se alegre sempre, independente da situação. Bom? Então, o que a gente pode aprender, avançando aqui no nosso estudo aqui, o que a gente pode aprender com tudo isso que a gente viu até agora, né? A Bíblia nos mostra algumas causas, né, da ausência de alegria, né? A Bíblia nos mostra algumas causas de quando há ausência de alegria na vida do crente, né? E uma delas é a questão do pecado, né? Isaías fala que os nossos pecados, eles fazem separação, né, entre nós e Deus. Então, uma vida de pecados, né, certamente ela vai ser uma vida também de tristeza, né? Se eu cultivo algum pecado, né, certamente esse pecado que eu cultivo, ele vai tirar a alegria do meu coração. Então, o que eu devo fazer? Confessar esse pecado a Deus, né, e abandoná-lo, né? Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, se houver ausência de alegria, né, na sua vida, e você fizer uma análise, né, e tiver algum pecado, você deve confessá-lo para que a alegria do Senhor, né, retorne para a sua vida, né? Então, quando a gente cultiva algum pecado, certamente vai roubar a alegria abundante, né, que Jesus nos prometeu, né? Eu vos trago vida, né, e vida em abundância. Mas se houver pecados ocultos, né, essa abundância de alegria, certamente ela vai se afastar de nós. Então eu preciso confessar para eu poder ser alegre, né? Tudo que se distancia da videira, né, verdadeira, que é Cristo, né, vai nos enfraquecer, né? Se você tira um fruto, né, da árvore, o que vai acontecer com esse fruto, né? Ele não vai conseguir, uma hora vai apodrecer ali, né? Então temos que estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo, né? Se você tiver algum pecado oculto, nós tivermos algum pecado oculto, né, esse pecado vai tirar a gente da videira, vai tirar a nossa alegria. Então é necessário arrependimento, tá bom? Então vamos lá. Davi, né, demonstrou esse sentimento, né, de perda de alegria
de sequidão de alma, né, ao pecar contra Deus. Né, Davi, ele peca contra o Senhor com adultério, né, e para esconder, né, o pecado que ele havia cometido, né, um abismo chama o outro, né, como se diz, para esconder o pecado de adultério, ele cometeu um assassinato, né. Então, para esconder um erro, né, ele cometeu um outro erro. É normalmente isso que acontece na nossa vida, né. A gente, para ocultar um erro nosso, normalmente a gente tem que cometer outro erro. Foi isso que aconteceu com Davi, né? Ao pecar contra o Senhor, né, ele se sentiu tão distante de Deus, né, e clamou pela misericórdia do Senhor. No Salmo 51 a gente vê ele falar, né, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Então tem misericórdia de mim segundo o teu amor. Ele clama ali a Deus com todas as suas forças, né, porque ele havia pecado contra Deus e sentiu-se, né, distante de Deus por conta do seu pecado, certo? Mas depois que ele confessou o seu pecado, né, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Mas a ausência, né, da alegria de Deus incomodou bastante, né, o salmista. A gente observa no Salmo 51 que a ausência de Deus na vida dele, a alegria, né, de Deus na vida dele, o incomodou bastante. Depois dá uma lida no Salmo 51, que é o salmo em que Davi, né, se derrama diante de Deus, né, por conta do pecado de adultério que ele cometera, né? Então, isso trouxe para ele um incômodo profundo, né? Ele queria, né, ouvir de novo a alegria, né? Ele queria sentir novamente a alegria de Deus. E nós devemos lutar contra o pecado, meus irmãos, né? É dever de todos nós lutarmos contra o pecado, porque, repetindo, né, o pecado ele faz separação, né, entre nós e Deus. Então, que a gente possa lutar contra o pecado, para que o pecado não roube a nossa alegria, né? Então é isso. Então Deus, ele repreende, né, a quem ele ama, né? Ele repreende ele corrige, né, aquele que ele ama. Então, se houver algum tipo de pecado, que a gente confesse para que a alegria do Senhor retorne, né? Então, um coração alegre é imensamente grato a Deus. Ele é grato a Deus pelo perdão de sua alma, né? E é grato a Deus, é grato às pessoas, né, a quem ele sabe que deve amar. Olha como o apóstolo Paulo inicia, né, a carta aos Filipenses. Ele inicia a carta dessa forma: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, né, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, era um costume do apóstolo Paulo sempre agradecer, né, se alegrar com o crescimento das igrejas, né? Os tessalonicenses, a igreja, né, em Tessalônica também recebeu o elogio do apóstolo Paulo, né? Ele também elogiou aquela igreja por conta da fidelidade, né, daquela igreja. E ele se alegrava quando ele via, né, a sua igreja, né, o seu fruto, né, dando ali bons frutos, como também se entristecia, né, quando via, por exemplo, a igreja de Corinto, né, se dividindo, né, causando divisões e dissensões na igreja. Então, ele se alegrava, era costume ele dizer, né, me alegro, né, por vós, né, e estou sempre fazendo menção de vocês nas minhas orações, né, desde o primeiro dia. Estou plenamente certo, né, de que aquele que começou a boa obra, né, vai completar. Então, era comum, né, o apóstolo Paulo se alegrar por conta da igreja, né. Então ele foi grato aos irmãos, né? E ele também foi grato aos irmãos por aqueles que haviam feito, né? Pelo que os irmãos vinham fazendo na igreja em Filipe, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Ser grato também aos nossos irmãos, né? Ser grato ao irmão que ajuda, né? Nós temos muitos cooperadores na igreja de Cristo, né? Muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas que se dedicam, né? Pessoas que fazem, né, de tudo para o crescimento do reino de Deus, e o nosso coração também deve se alegrar pela vida desses irmãos, né? A gente vê os nossos irmãos aqui no domingo, após a escola dominical, né, ensaiando ali com todo, né, empenho. Nós vemos os irmãos trabalhando para Cristo, né? Então, isso também traz alegria, né, para o nosso coração. Tá bom? Então, que a gente também se alegre com a alegria do nosso irmão, né? A gente se alegre com a alegria do nosso irmão, ser grato a Deus pela vida dos nossos irmãos, tá bom? Então vamos lá. Uma outra forma de a gente, né, conseguir que a alegria, né, no nosso coração cultive a confiança
e a devoção, né? A confiança colocada no lugar errado traz consequências desastrosas, né? Então, a gente precisa ficar atento onde nós estamos colocando a nossa confiança, né? Um rei chamado Acabe, né? O rei que era, né, o rei de Israel, acabou entregando a sua vida, né, à idolatria por conta de sua esposa, né? Colocou ali a sua confiança, né, na sua esposa, deixou de confiar no Deus de Israel, né? E confiou nas palavras, nas promessas de sua esposa, que para começar, né, já não era crente, né, já não era israelita, né? Então isso trouxe sérias consequências para Israel naquele período, né? Essa idolatria do rei trouxe algumas consequências. Então, uma forma de cultivar, né, de ter alegre, né, é você saber, de ter alegria é você saber onde você está colocando a sua confiança, para você não colocar a sua confiança no lugar errado, da maneira errada, né? Não podemos confiar na carne, né? Métodos humanos não são confiáveis, né? Quando Davi também foi enfrentar ali, né, o gigante, né, na principal batalha da sua vida, a gente viu que ele confiou em Deus, né? Você vem contra mim, né, com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti, né, em nome do Senhor dos Exércitos, ao qual você tem afrontado, né? Talvez o maior exemplo de confiança em Deus que a gente encontra na Bíblia é esse, né? A pessoa enfrentando ali talvez a maior luta da sua vida, né? Pode vir contra mim com o que você quiser, você vem pedras, o que você quiser, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a gente viu o resultado, a vitória, né, diante da situação adversa que ele enfrentou. Então, cuidado onde você coloca a sua confiança, né? Temos muitos pastores, né, alguns pastores que têm uma oratória, né, um poder de persuasão muito grande, mas que a gente observa que, biblicamente falando, não estão de acordo com as Escrituras, né? Mas, por conta da persuasão, a forma bonita de falar, né, a gente às vezes acaba dando ouvidos. Então, cuidado onde a gente coloca a nossa confiança. A gente deve confiar somente em Deus, né? Então, cultive, né, uma confiança somente em Cristo, né? Já vimos aqui o exemplo de Davi, né? Os cristãos não olham para os obstáculos do presente, né, mas eles marcham, né? Moisés, né, o povo de Israel, um outro exemplo também de confiança em Deus, né? O povo não deve olhar para trás, né, mas deve olhar para frente e seguir marchando, né? Então é isso. Precisamos aprender a ser piedosos, né? Então vamos continuar marchando. Outra forma de nos aproximarmos de Deus é sermos piedosos, né? Precisamos aprender a ser piedosos, né? A piedade é o envolvimento com o Senhor, né? Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, quanto mais você se envolve com a obra de Deus, com o estudo das Escrituras, com a oração, com os meios de graça, né, que são chamados, certamente o seu coração vai estar mais alegre. Então se envolva com as coisas de Deus. Vai ter um evangelismo? Vamos participar. Vai ter um culto no lar? Vamos participar. Vai ter uma reunião de oração? Vamos participar, né? Se você ficar esperando ter vontade de fazer essas coisas, né, certamente não vai acontecer. Então a gente tem que se dispor. Ou alguém aqui acha que vai vir vontade dos céus para você levantar de madrugada lá? Estou falando em madrugada, né, não tem horário para orar, mas estou falando por conta do horário, né? Você vai levantar ali, porque se você não se esforçar, se você não quiser, não vai ter como, depende de você. Então, se esforce, né? Nós, falando para mim também, é claro, nos esforcemos para estar nos momentos, né, na igreja, nos cultos, né, de oração, cultos nos lares, né? A vontade de orar, a vontade de estar na igreja não vai vir assim do nada, não. Você tem que se esforçar, né? Você tem que parar ali um momento e falar, não, agora eu vou tirar o meu momento devocional ali, né? Se você for ficar esperando a TV, a novela, o seriado, vai sempre tirar ali o seu tempo, vai sempre estar ali na frente. Então, é necessário a gente se esforçar, tá bom, meus irmãos? Viver uma vida piedosa. Isso também nos trará alegria. Quanto mais perto de Deus você estiver,
Quanto mais você estiver buscando a Deus, certamente isso vai te trazer mais alegria, né? Então a piedade também é algo que vai nos alegrar. Se desejamos nos alegrar nele, usufruir de suas palavras, sentir o carinho, né? Perceber o cuidado de Deus, precisamos estar bem próximos dele, né? Há pessoas que querem Deus, mas não o buscam. É o que eu estou acabando de falar aqui. Eu quero Deus, né? Eu quero, né, o dono da bênção, eu quero a bênção, né? Mas não quero o dono da bênção. Então, a gente precisa ficar atento a isso também, tá bom, meus irmãos? Né? Isso não é um passe de mágica, é um processo, uma busca incessante, né? Como um bebezinho que nasce, né, e deseja o leite. O apóstolo Pedro afirma, né? Desejai ardentemente, né, como meninos recém-nascidos, né, o genuíno leite materno, né? Ou seja, a palavra, né, o conhecimento, né, de Deus, né, o buscar de Deus, para que você possa assim crescer, né? Então, não vai vir assim da noite para o dia, não. Se você não tomar a atitude, certamente não vai vir essa vontade, né, de ser piedoso, de buscar a Deus. Devemos amar a Deus completamente em cada detalhe e na imensidão do seu ser, né? Nosso relacionamento com Ele precisa ser sincero, meus irmãos, tá bom? Deus, Ele quer retidão, tá bom? Deus, Ele quer retidão, Ele não quer sacrifício, Ele quer que nós tenhamos uma vida reta, uma vida santa, uma vida de busca de Deus, tá bom? Então, que é assim que a gente vai conseguir a alegria mesmo em meio aos momentos adversos, tá bom? Vamos ler aqui a conclusão para fechar? Vamos lá. A alegria estará em nosso coração quando reconhecermos e confessarmos os nossos pecados. Falamos sobre isso, né? Então é necessário a gente confessar os nossos pecados para que a alegria de Deus volte ao nosso coração. Quando expressamos gratidão a Deus e às pessoas. Lembra do apóstolo Paulo? Acabamos de falar, dou graças a Deus por vocês, né? Ele orando pela igreja, ele falava que ele sempre dava graças a Deus pela vida dos irmãos. Então, sejamos sempre gratos a Deus, né? E nos irmãos, e aos irmãos, né? Quando confiamos plenamente no Senhor e olhamos adiante, né? Quando buscamos ao Senhor de todo o coração, né? Certamente seremos felizes, né? E experimentaremos, né? Deus em cada mínimo detalhe, tá bom? Então, meus irmãos, que essa lição eu, né, e os irmãos possamos aprender, né, cada dia mais e mais, e eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Espero que a gente saia daqui meditando e que o nosso coração saia daqui mais alegre, né? Se você de repente entrou aqui triste essa noite, que esse estudo, né, possa alegrar o seu coração, que Deus, né, possa alegrar através desse estudo o seu coração e que a gente agora aprenda as ferramentas, né, para nós sermos sempre alegres. Amém?